A gente está recebendo aqui o Luciano, o Evanilde, que tem, graças a Deus, esse relacionamento. Claro que todo mundo bate cabeça para encontrar a sua metade. Mas aí quando você coloca nas mãos do Senhor, né, Luciano? A gente sempre bate cabeça, né? Mas daí quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, você começa a viver as mudanças que Deus tem para você, você se abre para viver essas mudanças, você encontra a pessoa certa. E a gente está recebendo eles aqui, que tem uma história de amor muito bonita, porque é uma história de transformação que já vem de antes dos dois. Porque esse relacionamento é fruto de uma mudança, né, Luciano? Essa mudança começou por você. Exatamente. Você deu uma virada, uma mudança radical aí. Radical, porque eu estava no mundo e eu vivia um relacionamento completamente destruído. Mas você era casado, Luciano? Não, eu morava junto, Você morava com junto. essa pessoa, e era um relacionamento completamente destruído, né? Por várias situações, porque não era aquilo que era a vontade de Deus, não foi debaixo de uma direção, porque estava no mundo. Você não conhecia ainda, né, Luciano? Exatamente. Na verdade, eu conhecia quando adolescente, eu aceitei Jesus, daí isso foi quando eu tinha 14 anos, Sei. através dos meus primos, e daí quando foi 18 anos eu me afastei, foi quando eu fui para o mundo, curti, né, aquela coisa de jovem, de adolescência, e aí comecei a beber, foi aí que foi o grande erro da minha vida, Você né? bebia muito, Luciano? Nossa. Assim, hoje, por um lado, eu dou risada, mas eu sei que tudo aquilo que eu passei foi o propósito de Deus para eu poder estar aqui. Para poder ser alcançado de novo verdadeiramente pela palavra, né? Exatamente. Mas é claro que daí a bebida tem o relacionamento que se destrói, a vida que se destrói, esse relacionamento seu foi por água abaixo também, porque também ninguém aguenta ficar convivendo com gente que bebe demais, né, Luciano? Com certeza, e eu era terrível assim, e Deus me deu vários livramentos assim de morte, Amém. né, por causa da bebida, de ser atropelado, de arrumar confusão, que eu sempre bebia e arrumava confusão com as pessoas. E quanto tempo faz que você realmente tomou um posicionamento e voltou para a igreja e começou uma vida mesmo andando com o Senhor? Isso foi no final de 2003, começo de 2004, quando meu cunhado, hoje um pastor na Igreja Renascer, casado com a minha irmã, que é uma presbítera também, me convidou para participar da cantata de Natal. 2003? Final faz de 13 2003. anos. E ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma cantata, é teatro, e eu sempre amei teatro. Eu sempre gostei, desde a época de escola, eu sempre participei. Sei. E aquilo me chamou a atenção. E só que quando ele me chamou, foi num sábado que eu tinha... né? Tinha muitos compromissos, né, Não, Luciano? na verdade, não foi num sábado os que eu tinha amigos. bebido. Ah lá, então, daí tem, né, não tem jeito, né? Já Tinha tá as no mundo, baladas, tem né? as baladas, tem muito compromisso. Mas você foi assim mesmo, não? Não, eu fui. Só que quando ele me chamou, eu tava alcoolizado. Ah. Daí eu falei assim, ó, não tenho condições de... A única coisa que eu lembro que eu falei, eu não tenho condições de te responder agora porque eu não tô... Não tô muito bom, não. É, mas eu vou te dar uma resposta. E daí quando foi na semana seguinte, eu fui para a igreja. Ai, que e aí legal. eu comecei a participar dos ensaios do teatro com ele. Foi aí que eu comecei a me firmar. Ainda, né, tinha algumas festas no final de semana, eu bebia, mas eu comecei a me posicionar. E Entendi. mesmo assim... É uma caminhada, né, Luciano? Não é de um dia para o outro, né? Não, e o mais interessante, o mais gratificante foi o acolhimento que eu recebi na igreja. Ninguém chegou e ficou me acusando, ó, você precisa parar de beber para você se firmar, para fazer isso. Não, eles me abraçaram. E não precisa, porque você mesmo já vai entendendo aquilo que é o propósito do Senhor para a tua vida, né? Com certeza. E daí eu fui me entregando, tanto é que meu primeiro jejum na igreja foi justamente a bebida. E você logo se tornou... Seu primeiro jejum foi a bebida? Foi. Porque eu sabia Você que já começou, já chegou chegando também, hein? Isso. Porque daí, mas já começou pelo mais difícil. É, porque eu sabia que era uma coisa que ia me custar. E eu sabia que... Você conseguiu? Graças a Deus. Quanto tempo? E hoje já faz, 2004 praticamente. Ou melhor, você fez um jejum e nunca mais passou esse jejum, Nunca mais eu voltei a beber, a não ser água, suco, Glória refrigerante. a Deus. Porque eu sabia que aquilo era o ponto principal para que a minha vida fosse transformada. E onde é que Dona Lia entrou nessa história? Então, foi assim, é uma história um pouco longa, mas eu vou Nem tentar deixa ela resumir. falar ainda, hein? Vai resumir. Eu vou tentar resumir, porque... Não, deixa ela contar agora. Tá bom. Conta você, Li. Como é que você chegou nessa história aí?
Então, a minha parte na história foi entrar com jejum e oração. Mas vocês se conheceram na igreja? Na igreja. Na igreja, nessa igreja onde teve toda essa transformação. Então você acompanhou o início da mudança, ele chegando na igreja, até ele deixar de beber, você acompanhou tudo isso de longe, mas você estava vendo. Na verdade, quando eu comecei a caminhar com ele já estava sendo transformado, né? Não saía mais, né? Não, mas como é que você conheceu ele? Como que vocês começaram a namorar? Dentro da igreja. Eu estava na igreja por causa de um relacionamento também de 10 anos, né? Olha só. Desse relacionamento eu tive um filho, né? O David, E ele estava na igreja também? O teu ex-marido, o teu ex-companheiro? Ele nunca foi na igreja. Então eu comecei e fiz um Gideão, né? Para a transformação dele, para minha vida sentimental, né? E através desse voto que eu fiz, o Senhor enviou. Sua vida sentimental. Isso, Deus transformou, enviando uma outra pessoa, que legal, que é o Luciano. Gente. Quanto tempo faz? E vai fazer. Nós estamos casados 9 anos, agora em setembro fez. Em setembro agora fez 9 anos de casados. E daí como é que foi essa aproximação de vocês? Você foi... não sabia do Gideão dela? Não. Assim, foi muito engraçado, assim, porque... tá adorando a história. Porque assim... Na época, hoje é o O2, antigamente o Projeto Amar, na igreja, de jovem. E na época tinha vários casais dentro do Projeto Amar. Sei. E a gente era os únicos, assim, que não era casais. Ou seja, tava cada um na sua, né? E tinha os casais de namorado. Entendi. Vocês eram solteiros, mas estavam lá. E todo mundo ficava, você dá certo com ela, que não sei o quê. E meu cunhado, que me chamou para ir para a igreja, começou a me atormentar. Ele falou assim, por que você não leva a diaconisa Vanilde para casa? Eu falei, mas eu vou levar por quê? Eu não tenho nada com ela, não é nada minha. Não, mas vai lá, sabe? Já querendo empurrar. Já tá plantando a sementinha. Isso. E eu não queria nada com ela. E eu fugia dela. E daí, para o pessoal parar de encher o saco, eu peguei e fui levar ela. Olha só. Ele falava que eu não era o que ele tinha pedido para Deus, né? Que não era o que ele desejava. Não. Só por curiosidade, o que você tinha pedido para Deus? Não, a gente gosta de dar ordem para Deus, eu acho ótimo. Foi assim. Porque você também não era o que ela tinha pedido para Deus, ela foi lá para transformar o marido, tá vendo? Porque foi assim, todo mundo começou a achar que a gente fazia um casal perfeito. Então começaram, né, falar as coisas. E numa dessas veio o pastor, veio conversar comigo. Todo mundo estava se metendo daí no meio veio perguntar, negócio. O que você acha da Todo diaconisa mundo já Vanilde? tinha enxergado a bênção, só ele que ainda não. Porque ela era muito grande. E o pastor veio conversar comigo, o que você acha da diaconisa Vanilde? O que ela é para você? Como que você enxerga ela? Eu falei, eu enxergo como uma amiga, como uma irmã, como uma mulher de Deus, só isso. Não, mas não é isso que eu quero dizer. O que você vê ela? Não. Eu falei assim, não, ela não é a mulher dos meus sonhos. E daí, depois disso, o que aconteceu? Ela já tinha, no coração dela, me dar uma cesta de café da manhã. Aí eu já tinha o sentimento no meu coração, você já estava gostando dele, né? Isso, já estava orando, ele nem sabia. Quanto tempo você ficou orando pra Orei 8 meses, para ele me enxergar, mas ele não né? sabia? Não, ele não sabia. Daí você mandou a cesta mesmo orando. Assim, pela fé? Não enviei a cesta, porque um pastor muito querido, né? Ele falou assim, filha, não entrega nada para ele de presente de Natal. Por causa do que eu tinha falado pro pastor. Olha só, esse daí é seu amigo. É melhor orar, melhor esperar mais. Deus. E aí, Ivan? Aí eu continuei orando, não entreguei, fiquei muito triste. Dei uma camisa de presente para ele. Mesmo assim ainda deu? Porque nós estávamos ali na comunhão da igreja, entreguei um presente para ele que foi uma camisa na época. Mas não entreguei a cesta, continuei orando. E aí? Não, daí o que aconteceu? Daí eu fiquei sabendo, porque a gente sentou e conversou e ela falou do sentimento que ela tinha por mim, mas eu não tinha nenhum sentimento por ela. E daí eu falei, vamos orar, não custa nada. Você tá me irritando, viu, Luciano? Daí, eu poderia falar assim, né? Assim, carnalmente, eu poderia falar assim, tudo bem, né? Se não der certo, você para. Não, já que ela porque você estava debaixo da cobertura do Senhor, você não ia fazer isso, porque isso era coisa, né? Então, eu poderia falar isso porque as pessoas também já estão, não, tudo bem, ela já gosta, já tem um sentimento por mim. Então, qualquer coisa, se não gostar, se não der certo, você para. Mas eu pensei assim, se eu falar que aceito, ela vai se empolgar mais ainda e de repente eu não tiver nenhum sentimento e terminar, vai ser pior para ela. Como é que Deus mudou esse seu coração de pedra? Foi assim,
E aí a gente orou. E aí passou o tempo de oração. Ah, então você se dispôs a orar, pelo menos. Sim. E daí passou o tempo, a gente foi conversar com os pastores. E aí os pastores perguntaram, e aí, como que tá? E aí eu falei, continua nada. Meu Jesus eterno. Vai deixar a Continuar pessoa o coração perseverante. duro. Olha, você que está em casa, às vezes você tem um problema e daí você já está querendo desistir. Não estou nem falando só de problemas do coração. Às vezes você está desempregado, ou o teu filho está aprontando, ou o seu marido está te enchendo a paciência, sua mulher e você está achando que você está com um problema e você está querendo desistir. A Vanilde é um exemplo de mulher de fé, que é o que a gente fala aqui. Você não pode desistir, porque Deus tem caminhos que a gente não imagina. E aí, Lu? Então, e daí passou o tempo que a gente tinha estipulado de oração e fomos conversar com os pastores. E perguntaram, e aí? Eu falei assim, meu sentimento continua Tá sendo tudo o igual. mesmo. Ai, não meu estou Deus. sentindo nada. E aí, tudo bem. Aí os pastores falaram, o que a gente vai fazer? Vocês já oraram, já jejuaram. Não tem jeito. Não, daí eles saíram da sala. Ela falou assim, ó, você está dispensado, se você quiser não mais orar, você não ora. Mas eu vou continuar orando, porque Deus não é Deus de confusão. Ou ele vai confirmar no teu coração, ou ele vai tirar esse sentimento do meu coração. Ela falou para mim. E aí, tudo bem. E eu fugindo sempre dela. Então, o que aconteceu? Quanto tempo foi até aí, até essa fuga dele? Quanto tempo, Van? Foram alguns meses, mais ou menos 5 meses. Fora os 8 que você tinha orado Isso, já. fora Deu os 1 ano e meses 3 que eu meses. tinha- Pelo amor de Que Deus. eu havia Senhor. orado por ele. E aí, Né, Luciano? Você continuou fugindo? Porque até assim, que... não, então, fugia, daí tinha evangelismo, colocava eu e ela junto. Aí a Estávamos gente... sempre juntos. Daí colocaram a gente para liderar a diaconia Juntos. Aí não tinha jeito. E aí ia trabalhar na igreja junto. Ia cuidar do kids, ela cuidava das meninas, eu cuidava dos meninos junto. E até teve um dia que a gente estava fazendo trabalho na igreja, cuidando da igreja, limpando a igreja, e ela estava lá um pouco agitada, e ela sempre agitada, né? E daí eu falava assim, coitado do cara que casar com essa mulher. Falava muito Então são duas agitada. frases que eu falei assim, né? Coitado do cara que casar com essa mulher e não era a mulher dos meus sonhos. Aí tudo bem. E aí o tempo foi passando e Deus foi começando a falar no meu coração. E eu comecei a olhar para ela diferente. E aí teve uma conferência apostólica no Ibirapuera com o apóstolo. E foi no último dia da conferência apostólica que eu tinha ido. Ela não pôde ir em todos os períodos, porque ela trabalhava. E aí foi quando estava chegando o último dia que ela tinha colocado diante de Deus. Eu falei, ela, né, depois que ela me falou. Ah, porque você não sabia. Era Não, o último, não, na verdade, assim, era o último jejum que eu ia fazer, né? Mas você não falou pra ninguém. Envolvendo ele, não. Você Foi falou pro só Senhor. eu e Deus, né? Era 21 dias de jejum e oração. Porque já fazia 1 ano e meio, né? Já fazia um tempo que a gente estava Lógico, orando. E claro. eu falei assim, não, Senhor. A gente Na verdade, não, já tinha você, porque desistido. ele não tava orando mais. Ele não estava mais orando, ele já tinha E desistido. daí Eu foi, continuei. calhava com a conferência. Conferência apostólica de 2006. E aí, E aí que na conferência Deus falou comigo. glória a Deus. Daí antes disso eu já estava olhando para ela diferente, né? Daí eu costumo brincar que no dia que deu aquele tchan, ela tava de progressiva, tal. Eu costumo Que brincar. ela tá de progressiva até hoje, não é boba nem Claro nada. que não foi isso, claro. É só pra- uma só pra brincadeira. atormentar a ideia dela mesmo. E aí na conferência eu foi no último dia da conferência apostólica, o apóstolo ministrando, e daí depois eu saí daquela ministração com a certeza. E ela tinha falado, né? Eu não vou mais procurar ele, eu não vou Glória mais a Deus. falar com ele. E essa semana é a última semana. E daí se você ele não procurou por ela? falar, se ele não falar é porque não é de Deus. Agora, se for de Deus, ele não vai pedir para namorar comigo, ele vai me procurar e vai pedir para casar comigo. E aí? Você pediu? E daí o que aconteceu? Eu voltei Meu Deus, glória a Deus. Eu voltei da conferência à noite e a primeira coisa que eu fui fazer, ligar para ela. E aí? Fui me declarar para ela. E Daí você quase não acreditou, né? Porque daí tem essa, Não. você pede tanto negócio... Não depois você acreditei. Você não acreditou? Eu falei, meu Deus, acho que é um sonho. Não, o mais... E o meu filho estava comigo na sala, né? Eu Você estava pede ouvindo. tanto, eu sempre falo É isso, você verdade. pede tanto, depois você nem acredita, você não sabe nem se você vai rolar o que você tá verdade. pedindo, coitado. Mas aí eu fiquei com medo, porque foi quando eu comecei a falar para ela, eu perguntei, né? O seu sentimento por mim ainda continua o mesmo? Daí ela falou, não. Não sei. Não. Falou, não? Não, daí eu peguei e falei Eu assim disse comigo. não. Não, daí eu falei, pronto, né? Comigo. Dancei.
Perdeu o Playboy, perdeu. Game over, game over. Chegou tarde, demorou tanto que agora você perdeu. Eu pensando comigo. E daí foi quando ela falou, não, o sentimento mudou, ele aumentou ainda. O que eu tinha por você aumentou. Está maior, né? Porque de 3 anos, na verdade esse negócio demorou mais de 2 anos, porque você foi para a igreja em 2003, essa conferência foi em 2006, você ficou orando quase 3 anos. Eu fiquei orando, na verdade assim, nós oramos, depois eu dispensei ele sozinha, da oração. Você orou sozinha primeiro, depois vocês oraram junto, depois você já tirou ele fora da sua oração. É que é muito grande o testemunho, Mas aí ele achou que seria uma outra mulher, a benção dele, que era uma colega minha. Daquele tipo. Aí eu continuei orando e nós entramos em aliança de oração também com outras colegas, né, da igreja. Qual é a igreja que vocês vão? Qual é a Renascer Freguesia do Ó. Quem é que tá lá? Bispo Alex e pastora Silvana. Bispo Alex e para pastora Silvana. Eu quero falar uma coisa para você que está em casa. Que é assim, tem muitas coisas que a gente pede para o Senhor e que demoram mais do que a gente gostaria, sabe? O grande testemunho aqui, a transformação do Luciano, foi a porta de entrada que ele precisava para ter uma vida realizada. Porque quando você escolhe, e como o Thales Roberto fala, né? Quando você escolhe Deus, daí as coisas, elas tendem a se abrir mesmo para a tua vida. Que é o natural, porque Deus tem tudo na mão para te dar. Ele só fica esperando você abrir a porta. Tanto que fala, olha, eis que estou à porta e bato. Porque Deus não invade a tua vida, o teu coração. A partir do momento que o Luciano fez isso, a Van já estava lá, pronta. Já esperava por alguém. E não é que ela escolheu ele, você pode pensar assim, não, porque ela queria, porque era um capricho. Quando você ouve a voz do Senhor, Deus fala ao teu coração. Não é o que você não ouve o teu coração, porque o teu coração é enganoso. Você ouve aquilo que o Senhor quer falar e Ele coloca no teu coração um sentimento de paz. A paz, o apóstolo sempre fala isso, é o árbitro do teu sentimento, da tua vida, da razão e da certeza de que aquilo que você está pedindo para o Senhor é o que Ele quer para você. Então, não é que você tem que ficar batendo cabeça, não porque eu quero isso, porque eu sei que é isso que Deus quer para mim. Não, você vai saber que é o que Deus quer para você quando você pensar nisso com paz. Mesmo que tudo indique que vai dar errado. Pode todo mundo falar para você que não dá certo e até o alvo daquela tua oração. No caso dela, era o Luciano, mas pode ser o teu emprego, pode ser a cura do teu filho, pode ser uma doença grave que tenha sido detectada e sentenciada sobre você. Deus vai fazer com que você sinta paz se você estiver no caminho certo. E uma das armas para você não ser enganado pelo seu coração, porque o diabo ele usa aquilo que ele sabe que vai te agradar, para poder fazer com que você vá pelo caminho errado. Uma das armas é ser um Gideão. O Luciano, por mais que ele tenha demorado para enxergar, ele estava coberto com uma oferta no altar. Ele achava que não era ela, sabe lá Deus o que passava na cabeça dele. Mas ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Porque ele tinha colocado um voto no altar. Quando você se torna um Gideão, e a Van não vou nem falar, porque ela já conhecia a palavra. Então toda a tua oração, quando você faz essa aliança com o Senhor, está direcionada para aquilo que é o melhor para você, porque você está debaixo de uma cobertura. Você está separado pelo Senhor. Ser Gideão da conquista é estar separado pelo Senhor para viver o melhor. Então é por isso que os dois enfatizaram, somos Gideões, e são até hoje, porque eles têm outras bênçãos que eles querem alcançar, com certeza que não dá tempo da gente ficar falando aqui. Mas o mais importante é você entender que não importa o que o mundo esteja te mostrando, não importa a cena que o diabo pintou na tua cabeça para você desistir daquilo que é a bênção do Senhor para a tua vida. Você não desista daquilo que é a bênção do Senhor para você, e você vai saber o que é. Porque quando você sabe o que é, não tem nada que te faça voltar atrás. Porque você pensa naquilo mesmo que você não imagina. Porque chegou um momento que ela não imaginava como é que podia acontecer. Ela já sabia no coração dela que não ia dar certo. Que é isso que você pensa. Quando começa a dar muito errado, demorar muito, você começa a tentar entender o que Deus está fazendo, como é que Ele vai fazer para virar esse jogo. Não interessa para você também como é que Ele vai fazer para virar o jogo, porque Ele vai virar o jogo. É isso que importa. O teu papel é fazer uma aliança com o Senhor e ficar firme ali. Não ouça o teu amigo, o teu vizinho, gato, cachorro, papagaio. Não ouça. Ouça a voz do Senhor. Se coloque diante do Senhor para ouvir a voz dos profetas que estão ali no altar derramando a palavra do Senhor sobre você. Leia a Bíblia. Se entregue para você viver aquilo que está na palavra e não aquilo que teus olhos estão vendo. Porque seu olho não consegue, nunca vai conseguir enxergar a dimensão daquilo que Deus tem para você.
Nunca. Por mais que você queira, os nossos olhos nunca vão alcançar o tamanho da bênção de Deus para você. Então, que eles sejam um exemplo para a tua vida, para que você não desista. Porque se você não desistir, você está tão perto. A pessoa sempre fala isso. Agora você já andou tanto que falta muito menos para você chegar na tua bênção do que para você retroceder. Então, você não perca pela falta de fé. Hoje eu quero te convidar para você se tornar um Gideão da Conquista. Ligue para a gente no 0800 878 1200. Você vai... Não é que você vai ver tudo mudado da água para o vinho, não. Porque Deus é que sabe a hora certa de você receber. Você ter maturidade até para você viver o teu milagre. Você tem que ter maturidade. Porque se você não tiver maturidade para receber, sabe o que vai acontecer? Você vai receber e vai deixar escapar. Então, enquanto você espera, se firme no Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um sobrenatural na tua vida, como fez na vida desse casal.